vontade de Deus, queridos. Por isso que o título da ministração é: os teus planos serão estabelecidos. E você vai ver através da palavra de Deus, queridos, é que nem, por exemplo, mesmo quando você tem um filho, né? E você vê o seu filho crescendo e o seu filho começa a fazer planos, por exemplo, né? Não é você que decide que ele vai estudar, o que ele vai se formar. Vamos supor que a sua filha chega para você e fala: pai, eu gosto tanto de ler, eu gosto tanto de escrever, eu também falo bem, pai, eu quero ser uma advogada. Eu tenho certeza que a minha vida vai dar certo se eu for uma advogada, eu vou poder ajudar as pessoas, eu vou poder ser uma bênção na igreja, eu vou poder fazer algo por alguém. E aí de repente você, filha, então legal, né? E aí você que já ali trabalha, quando chega a época de prestar um vestibular, você já começa a juntar um dinheiro para poder ajudar o quê? A sua filha a realizar os seus sonhos. Tem um amigo meu, Nelson, lá de Minas Gerais, desde pequenininha a filha dele sempre teve o sonho de ser médica. Sempre teve o sonho de ser médica. E agora, queridos, final desse ano ela está formando como médica, com 23 ou 24 anos de idade. A Brendinha, quando eu fiz o curso de noivo, ela era pequenininha. Quando eu fiz o curso de noivo, ela era do tamanho da Esther. E só Deus sabe, queridos, a luta, o que o Nelson fez para ela poder se tornar uma médica. E olha só para você ver que interessante, queridos. Aí chegou na Universidade de Medicina, ela conheceu o Mateus, que é o noivo dela. Ela vai terminar a faculdade agora, no final do ano. Em fevereiro ela vai casar. Eu até brinco com o Nelson, falei: ô Nelson, agora que ia dar lucro, vai casar? Só que nós não criamos os nossos filhos para dar lucro, queridos. Nós criamos os nossos filhos para que eles possam concretizar os sonhos que Deus colocou no coração dele. E o Nelson está muito feliz que a filha dele vai se formar, que a filha dele vai se casar. Só Deus sabe, queridos, o quanto que ele lutou para que o sonho da filha fosse, sabe, realizado. E eu louvo a Deus porque a Brenda, ela já está atendendo, está trabalhando em hospitais públicos. É uma menina muito boa, vai ser muito usada como médico na presença de Deus. Por isso que eu falo para vocês, crianças, vocês que são da comunidade núclea, sonhem. Se vocês querem fazer medicina, se os seus filhos querem fazer medicina, não fica falando para os seus filhos: ah, filha, a gente não tem condições, você não vai conseguir. Não, fala para eles: é medicina que você quer fazer, então começa a estudar, começa a ler livro, começa já desde agora, né? Já está lendo, já está escrevendo, quer ser médica, então é agora que você tem que começar a se preparar para isso. Ah, mas quando chegar a fase de pagar, fica tranquilo que Deus vai prover. Só Deus sabe, né? O pai e a mãe ali já estão preocupados para poder realizar o sonho. Então não mate os sonhos dos seus filhos, não mate os planos dos seus filhos, sonhe com eles. E é isso que você vai ver na palavra de Deus, queridos. Deus, Ele quer que você sonhe os seus planos com Ele, para que Ele possa realizar e possa estabelecer uma vida maravilhosa. Então por isso que você tem que ter plano, objetivo, principalmente jovem, né? Os jovens, a gente percebe que o jovem não consegue ter plano e objetivo. Por quê? Porque está preso nas coisas desse mundo, porque quer namorar, porque quer se divertir, porque quer fazer isso, quer fazer aquilo. Não, você tem que ter planos, você tem que ter projetos e você tem que lutar por isso. Quanto mais cedo você lutar por isso, melhor vai ser a sua vida. E você vai perceber isso na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16. Provérbios capítulo 16, nós vamos ler aqui primeiro o verso 3. Provérbios 16, verso 3. Amém? Glória a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios 16, verso 3. Deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Olha só, queridos, deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Sabe, em que mãos você tem colocado o que você faz? Quando nós olhamos, queridos, para a palavra de Deus, esse trecho, queridos, ele nos revela o segredo dos nossos planos, pensamentos, o segredo, né? Para que os nossos planos, os nossos pensamentos e desígnios sejam estabelecidos. A confiança no Senhor nos dá a estabilidade necessária e a segurança para que os nossos planos deem certo.
Então é essa confiança que você tem no Senhor, queridos, que vai fazer com que os seus planos dê certo. E quando que nós mostramos que a nossa confiança está no Senhor? Quando as coisas começam a parecer que vai dar errada. Aí você já fica preocupado, aí fica falando com um, fica falando com o outro, e que não sei o quê, e de repente vira assunto. Não, queridos, quando os seus planos estão nas mãos do Senhor e você percebe que está errado, você fica tranquilo. Quando você percebe, fala, pode ser que não dê certo, você fica tranquilo, e você tem fé que vai dar certo. Por quê? Porque você tem convicção de que os seus planos, os seus sonhos estão nas mãos do Senhor. Quando confiamos, queridos, os nossos sonhos, desejos, pensamentos e planos na mão do Senhor, estamos mostrando para o Senhor o quanto dependemos da sua bênção. Tem sonhos, queridos, que você não pode revelar para ninguém, é você e Deus, pelo menos por um determinado momento. Por quê, queridos? Porque muitas vezes as pessoas não vão acreditar em você, e você vai acabar tendo seus sonhos frustrados. Às vezes você tem um sonho de ser empresário. Guarda ele no seu coração, coloca no lugar certo, coloca nas mãos do Senhor. Porque se você revelar para alguém, principalmente do seu trabalho, você não consegue fazer nem o que você faz direito, você vai ser empresário aonde? Nem aqui, nem na China. Mas o Senhor não, queridos. O Senhor, Ele tem prazer quando nós colocamos os nossos sonhos nas mãos dEle. Senhor, eu tenho um sonho de fazer isso, né? Que nem, por exemplo, mesmo, quando eu comecei no ministério, eu falei para o Senhor, Senhor, 3 sonhos que eu quero juntamente com a igreja. Esses sonhos que eu quero realizar junto com a igreja. Primeiro sonho, construir um lugar para a gente poder sair do aluguel. Segundo sonho, fazer uma escola para as nossas crianças poder ficar dentro da escola ali cristã o dia inteiro, aprender tudo ali da melhor forma possível. E o terceiro sonho, queridos, eu falei para Deus, eu quero poder construir junto com a tua igreja um hospital. É junto com a igreja, queridos, um hospital, para poder cuidar de pessoas, quer cuidar de quem o Senhor ama. Sabe, queridos, quantas pessoas falaram para mim, pastor, o senhor está louco, o senhor nunca vai conseguir fazer isso. Eu falei, oh meu Deus do céu, não deveria ter falado. Por quê, queridos? Porque no Senhor eu tenho convicção que a igreja, que junto com a igreja, eu tenho essa convicção que junto com a igreja nós vamos construir uma escola e um hospital. Eu tenho essa convicção, queridos. Isso não é algo que fala bem assim, será que eu vou conseguir? Não, eu creio que nós iremos conseguir. Eu creio, queridos. Eu creio, nem que seja, eu não estou falando que vai ser dessa forma, eu quero que seja bem antes, mas nem que seja, queridos, no último instante da minha vida, eu inaugurar e partir para a eternidade. Mas eu creio nisso, queridos. Por que que eu creio? Por que que acredito? Porque é um sonho que eu coloquei no Senhor. É um sonho que eu depositei no Senhor. Sabe, queridos? E nós precisamos fazer isso, queridos. Quando nós colocamos, queridos, quando nós colocamos os nossos pensamentos, planos nas mãos do Senhor, estamos mostrando para o Senhor o quanto dependemos da sua bênção para termos êxito nos nossos objetivos. Sabe, queridos? Eu sei que eu dependo de Deus para poder realizar os meus sonhos, por isso que eu coloco os meus sonhos nas mãos do Senhor. E sabe o que é o interessante de você colocar os seus sonhos nas mãos do Senhor? Porque você conhece o Senhor, você não vai colocar qualquer sonho nas mãos dele. Você sabe que você vai ter que colocar sonhos a qual ele aprove. Porque não adianta nada, queridos, você querer sonhar algo que Deus não aprove. Não adianta, queridos. Você querer sonhar algo que vai te tirar da presença de Deus. Você querer sonhar algo que vai fazer você se afastar cada vez mais da presença dEle. É a mesma coisa, queridos. Será que o seu pai vai aprovar um plano, um pai aprova um plano que um filho dele, sabendo que o filho dele corre o risco de se afastar da família? Corre um risco de nunca mais estar no meio da família? Não.
O pai, ele vai querer que o filho sonhe sonhos que agregue na vida deles, não que subtrai, mas que agregue. Sabe, queridos, por isso que antes de queremos fazer as coisas do nosso jeito, é preciso nos submetermos à vontade do Senhor. E que os nossos planos possam estar alinhados com a vontade dEle. Então por isso que você tem que tomar cuidado. Eu lembro que, quando eu me converti, queridos, naquela época eu era ignorante. Era, pastor, então me fala um sonho. Naquela época eu tinha um sonho de ganhar na Mega Sena. E eu pedia para Deus me ajudar. Senhor, me ajuda a ganhar na Mega Sena. Olha só que ignorante, queridos, que eu era. Hoje isso já não faz parte, não é mais meu sonho. Por quê, queridos? Porque isso não é a maior riqueza que eu posso ter nessa vida. Porque a maior riqueza que eu posso ter nessa vida eu já tenho, que é Jesus. Que é Jesus. Então eu desisti desse sonho. Sabe, queridos? Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios 16 mesmo, só que 2 versículos antes. O verso 1 e 2 do capítulo 16 de Provérbios. Olha lá, podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor que produz. Verso 2. Todos os caminhos do homem lhe parecem certos, mas o Senhor avalia as nossas verdadeiras intenções. É aquilo, queridos, que eu sempre falo para vocês: o que vai valer diante de Deus não é o que você quer, não é o que você fala, é a intenção do seu coração. Às vezes você está aqui e você fala bem assim: Senhor, me ajuda a tocar esse instrumento. Senhor, eu queria tanto te louvar, né? E o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai analisar a intenção do seu coração. Você quer que eu ajude você a realizar esse plano? Você quer me louvar mesmo? Você quer dominar esse instrumento? Eu vou te ajudar, eu vou abrir portas. Mas se Ele vê que a intenção no coração é para poder louvar o nome dEle, não para receber aplausos. É a mesma coisa se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida, o Senhor, Ele vai avaliar. Aí você fala bem assim: pastor, mas eu já sou uma pessoa bem-sucedida. Mas Deus, Ele quer te dar muito mais. E o que vai validar, queridos, isso na presença de Deus, é a intenção do seu coração. Para que você quer ser bem-sucedido? Para você abandonar a sua família e viver viajando? Para você poder abandonar a sua esposa e ficar investindo em coisas? Para você realizar os seus sonhos egoístas, que vai te afastar cada vez mais de Deus e principalmente das pessoas que você ama? Não, queridos. Não, Senhor, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida porque eu quero ser uma bênção. Eu quero poder ajudar as pessoas, eu quero poder cuidar de pessoas. Eu quero poder ser uma bênção na tua igreja. Sabe, queridos? Teve um irmão que ele me procurou, ele falou: pastor, eu quero te pedir um favor, porque eu preciso fazer um voto com Deus. Eu falei: pode pedir, meu irmão, o que você quer? Aí ele falou: irmão muito querido, muito amado, uma bênção, querido. Ele falou: pastor, eu estou para fazer um negócio aí, e se o Senhor me abençoar, me der certo, eu quero que o Senhor deixe eu pintar a igreja todinha. É um voto que eu estou fazendo com Deus. Eu falei: amém, irmão. E eu tenho certeza que esse voto vai agradar a Deus, que Deus te abençoe. Sabe, queridos? E eu louvo a Deus quando eu vejo uma atitude dessa, queridos, porque é uma atitude nobre. A pessoa, ela não está querendo que o negócio dê certo simplesmente para o bem-estar dela, não. Ela está pensando também na igreja, ela está pensando na obra do Senhor. E é uma pessoa que já abençoa muito a igreja, mas o coração dela é abençoar cada vez mais. Por isso que eu acredito que vai dar certo, que as coisas vão se desenrolar e o nome do Senhor será glorificado, queridos. Então, quando nós olhamos para o livro de Provérbios, o sábio rei Salomão, ele diz: podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor que produz. Todos os caminhos do homem lhe parecem certos, mas o Senhor avalia as nossas verdadeiras intenções. Deus, Ele não vê como o homem vê, queridos, né?
Que nem, por exemplo, mesmo nós estamos vivendo num momento que nós estamos vendo vários candidatos falarem, mas nós não conhecemos o coração deles. Nós não sabemos qual que é a intenção. Será que realmente a intenção de estar ali naquele cargo público é para servir o povo ou é para se beneficiar? Se eu pudesse ver a intenção do coração, queridos, eu daria o meu voto para aquela pessoa a qual eu teria convicção de que ela estaria ali com a intenção de ser uma bênção no povo. Ontem eu li lá Provérbios 29, projeta aí para mim, Pato, Provérbios 29, verso 2 e 3, ou verso 2 só, Provérbios 29, 2. Olha lá o que a palavra de Deus diz, ó. Quando o governo é formado por homens justos e honestos, o povo vive feliz. Mas quando os líderes de uma nação são maus, o povo chora de tristeza. Por isso que nós temos que analisar o coração das pessoas, porque e quem nós vamos escolher? Porque se a gente tiver governantes, queridos, que são justos, honestos, né? Quer dizer, pessoas justas, honestas, pessoas fiéis. Eu analiso tudo, queridos. Eu até vejo se o candidato que eu vou votar já foi casado, se é separado, se tem uma família só. Aí fala, pastor, mas isso é demais. Eu falei, lógico, se o cara não conseguiu ser fiel à esposa dele, vai conseguir ser fiel ao povo? Oh, né? Como nós somos ignorantes, né, queridos? Como nós somos ignorantes. Eu vi uma reportagem uma vez, queridos, sobre a máfia italiana. Os membros olha só, a máfia pensa assim, ó. Os principais membros ali da máfia italiana é o seguinte: se o cara traísse a esposa, ele era expulso. Por quê, queridos? Porque eles pensavam da seguinte forma: se ele não conseguiu ser fiel à mulher que dorme com ele todo dia, ele vai ser fiel a gente? Nunca. Vai chegar um dia que ele vai matar a gente. Então, por isso sim, que você tem que analisar a fidelidade. Por isso que nós temos que analisar atitudes, queridos. Eu lembro uma vez, queridos, que uma amiga nossa, né, pediu um conselho para mim e para a Débora, ia se casar, né? E aí contou toda a história do namorado, né? Queridos, não é que eu não acredito nas pessoas, eu acredito nas pessoas quando elas deixam Jesus entrar no coração delas. E aí não, porque ele se recuperou. Ele está se recuperando de quê? Não, porque ele é dependente químico. Ele é dependente químico, é. Tal, mas ele é uma bênção? É uma bênção. Aí você vai investigando, né, queridos? Para quê? Para poder dar a sua opinião. A pessoa pediu opinião, né? Então você vai investigando. Tá, mas essa pessoa foi casada? Não, foi casado. Foi casado? Foi casado. Tem filhos? Tem filhos. Mas ela viveu numa fase difícil. Eu falei, uma fase difícil? Teve uma vez que não aguentou suportar, virou morador de rua, abandonou a família, abandonou o filho, abandonou tudo. Mas agora está uma bênção. Eu olhei e falei bem assim: se esse cara não pensou duas vezes, abandonou até a própria filha, você acha que ele vai ser fiel a você? Rubens, você está querendo destruir o meu sonho. Eu não, eu estou sendo realista com você. Não estou querendo destruir o sonho do seu ninguém. Você não entende, você não sabe, você não crê que Jesus pode transformar a vida. Creio. Só que se eu estivesse no seu lugar, eu não faria isso. E aí, queridos, eu vivi o tempo para poder ver. Depois de mais ou menos uns 3 anos, a mesma coisa que tinha feito com a ex-esposa e com a filha, fez com ela, abandonou. Sabe, queridos? Então por isso que nós temos que tomar cuidado com isso. Por isso que nós temos que, colocar os nossos sonhos, os nossos projetos no Senhor e também mudar as nossas atitudes. Porque Deus, Ele analisa a intenção do seu coração. Sabe, queridos? Por exemplo, você está namorando, qual que é a sua intenção? Por que você quer casar com essa pessoa? Né? Senhor, eu quero casar com a minha esposa porque eu quero constituir uma família, eu quero poder cuidar dela. E o Senhor sabe que a intenção no meu coração é isso. Eu falo isso para você, queridos, porque acima de até mesmo de ter um relacionamento sexual, o meu sonho sempre foi ser pai. Foi sempre ter uma família.
Agora nós estamos vendo, principalmente dentro da igreja, jovens se casando, não porque sonham com isso, mas simplesmente porque querem ter um relacionamento sexual. Sabe, queridos? E aí depois que você casa, você vai descobrir que num casamento isso aí não é nem 10%. E eu falo para você, homem, não apronta antes do casamento não, porque o diabo ele é especialista para tacar fogo no namoro, mas depois que casa ele não joga uma pedra de gelo não, ele joga um iceberg. Aí depois você vai falar, ai, eu não sei por que eu não consigo ter relacionamento com a minha esposa. Tudo tem o seu tempo, queridos. Então, queridos, por isso que você pode fazer planos, mas o futuro, o resultado final é o Senhor que produz. E a primeira coisa que nós temos que fazer, queridos, para ter os nossos planos estabelecidos, nós precisamos confiar os nossos planos ao Senhor. Você precisa, a primeira coisa que você precisa fazer é confiar o seu plano ao Senhor. E o que nós vamos falar aqui agora é sobre isso, confiando os nossos planos ao Senhor. Se você não conseguir confiar os seus planos ao Senhor, se você não conseguir colocar os seus planos nas mãos do Senhor e ter a convicção de que Ele tem alegria no coração dele por causa dos seus planos, queridos, pode ter certeza de uma coisa, os seus planos não vão vingar. Seus planos não vão vingar. Nós precisamos confiar os nossos planos ao Senhor. A Bíblia, ela mostra vários exemplos de homens que tiveram êxito e prosperaram quando confiaram ao Senhor os seus planos. Olha o que a Bíblia diz a respeito de Davi em 2 Samuel 5:10. 2 Samuel 5:10, para a gente ganhar tempo, a Patrícia ela vai colocar aqui, 2 Samuel 5:10. Olha só o que a palavra de Deus diz. Ele foi se tornando cada vez mais forte, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. O que garante, queridos, a nossa saúde, a nossa força, a nossa segurança, o nosso crescimento? É Deus. É Deus. Por isso que Davi, ele teve sucesso. Ah, pastor, mas Davi, ele deu algumas mancadas. Confesso para você, ele deu, mas ele se arrependeu a tempo. A Bíblia, queridos, ela sempre vai mostrar Davi confiando os seus planos ao Senhor. Olha lá o que a palavra de Deus diz em Salmos 21:7. O rei confia totalmente no Senhor. Ele é protegido pelo amor cuidadoso do Altíssimo e por isso não tropeçará. Por que Davi, queridos, ele tinha êxito, ele tinha vitórias? Por que Davi foi um homem bem sucedido? Porque ele confiava os seus planos no Senhor. Quando Davi partia para uma guerra na posição de rei, ele falava, Senhor, é para ir ou não é para ir? O Senhor vai me entregar essa batalha ou o Senhor não vai me entregar essa batalha? Foi quando Davi, queridos, veio de uma batalha e as suas esposas e os seus filhos foram capturados pelo inimigo. Os seus próprios homens queriam tirar a vida dele, queriam apedrejá-lo. E ele chorando, mesmo chorando, queridos, sem força, porque estava cansado. Ele buscou o Senhor. Senhor, eu vou encontrar as nossas mulheres e os nossos filhos, é para mim ir. Deus falou, pode ir, Davi, que você vai encontrar as mulheres e os filhos. E ali você vê Deus fazendo algo maravilhoso. Um escravo que estava doente, era um povo tão mau, deixou ele morrer no deserto. Davi encontrou esse escravo, cuidou dele, e esse escravo guiou Davi até o inimigo, e Davi pôde matar todos aqueles inimigos, recuperou as mulheres, recuperou as crianças, e ainda uma grande riqueza ainda daqueles inimigos. Por quê, queridos? Porque Davi, ele tinha, queridos, algo que muitas vezes nós não temos. Ele consultava o Senhor, mesmo estando com o coração triste, ou mesmo estando com o coração alegre, mesmo querendo muito uma coisa, Davi, ele consultava o Senhor e esperava a resposta dele. Então é por isso, queridos, que nós precisamos aprender isso. A Bíblia também, ela mostra como Ezequias confiava os seus planos ao Senhor. Olha só em Crônicas 2 Crônicas 31:21, diz assim, ele se esforçou de todo o coração no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, por isso teve bom êxito.
Sabe, queridos, às vezes as pessoas nos perguntam, teve uma vez que um pastor, ele me perguntou, ele falou bem assim, pastor Rubens, como que vocês conseguiram construir essa igreja? A gente confiou em Deus. A gente acredita que Deus vai nos dar, que Deus vai nos abençoar. A gente luta para pregar a palavra de Deus. Sabe, queridos, a gente luta para fazer o que é correto, para ser uma pessoa honesta. A gente luta para ser uma pessoa fiel, primeiramente a Deus e depois às pessoas que estão perto de nós. É isso que nós lutamos. Eu não vou falar isso somente do pastor Rubens, mas eu falo isso como igreja. Por que as coisas dão certo nas nossas vidas, queridos? Porque nós somos fiéis aos nossos cônjuges, nós somos fiéis aos nossos filhos, nós somos fiéis aos nossos pais, nós somos fiéis a Deus. Nós amamos os nossos irmãos, nós não falamos mal dos nossos irmãos, nós falamos bem, nós oramos uns pelos outros. E é por isso que Deus nos abençoa, queridos, porque nós procuramos fazer tudo de acordo com a vontade dEle. Sabe, tudo que o rei Ezequias ia fazer na obra de Deus, ele confiava os seus planos ao Senhor e ele prosperava naquilo que fazia. Se quisermos prosperar, queridos, devemos confiar o nosso plano ao Senhor. Devemos confiar os nossos planos ao Senhor, queridos. Deus, queridos, Ele sempre me abençoou profissionalmente. Eu sempre fui promovido, eu sempre tive aumento de salário. Por quê? Porque eu falava para o Senhor, Senhor, como eu queria dizimar mais. Senhor, como eu queria dizimar mais, como eu queria ser uma bênção na tua igreja. Eu lembro que quando nós estávamos lá na outra igreja, o pastor Orides, ele fez uma campanha para comprar cadeira. E eu comprei, queridos, exatamente naquela época, a quantidade de cadeiras, eu comprei a mesma quantidade de membros da minha família. Comprei a mesma quantidade. Eu somei ali minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha esposa, e comprei a quantidade de cadeiras. Ah, pastor, mas naquela época cadeira é barata? Não era não, queridos, cadeira é cara. O pastor Orides colocou cadeira boa. Mas por quê, queridos? Porque eu sempre tive esse desejo no meu coração de honrar a obra de Deus, de fazer pela obra de Deus, de ajudar a igreja. Eu vi a luta do pastor Orides, queridos. E durante muito tempo, queridos, Deus era generoso comigo no meu trabalho, e eu também era generoso com a igreja, nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Durante muito tempo, queridos, eu dizimei muito mais do que é cobrado, muito mais do que Deus me pede. Mas por que isso, pastor? Você fazia isso para ser abençoado? Não, eu fazia isso para abençoar a igreja. A bênção, queridos, era simplesmente, né? O Senhor, Ele abençoava a minha vida, era uma consequência das minhas atitudes. Sabe, queridos, quando o pastor Orides, ele falava, irmãos, a gente precisa ajudar uma família, se você tem uma roupa, queridos, eu não pegava a roupa do meu guarda-roupa, eu ia na loja e comprava roupa nova e dava. Ah, pastor, você fazia isso para aparecer? Não, queridos, é porque eu procurava fazer pelas pessoas o que eu gostaria que fizesse por mim. Então por isso que nós, quando confiamos os nossos planos ao Senhor, quando nós colocamos tudo nas mãos do Senhor, o Senhor nos abençoa. Então se nós quisermos verdadeiramente prosperar, devemos confiar os nossos planos ao Senhor. Por exemplo, você sonha em fazer uma faculdade, você sonha em ser um pastor, você sonha em ser um ministro de louvor. Só que você tem que colocar isso. E o que é colocar nas mãos de Deus, queridos? É simples. Você tem que entender que na hora que você falar com Deus, Ele vai saber qual que é a intenção do seu coração. Por isso que nós temos dificuldade de colocar os nossos planos diante do Senhor e confiar Ele, porque na maioria deles a intenção que nós temos no nosso coração não agrada ao Senhor. Às vezes a gente fala, Senhor, eu estou muito atarefado, Senhor, eu não tenho tempo para nada, Senhor. Como eu queria tempo, Senhor, me dá tempo, mas para que você quer tempo? Você quer tempo para servir ao Senhor? Você quer tempo para visitar as pessoas? Você quer tempo para ser uma bênção nas pessoas? Ou você quer tempo para viajar, para passear, para se divertir? Às vezes, queridos, o Senhor Ele não te dá tempo, por quê? Porque Ele sabe que se Ele te der tempo, você vai se perder nele. Você vai gastar o seu tempo todo com você e não vai sobrar nada para o Senhor.
Você já conseguiu tirar um final de semana para o Senhor? Na sua vida? É fácil, queridos, a gente fazer campanha de horas. Você já decidiu tirar um dia no Senhor? Como, pastor? Para poder cuidar de pessoas? Para ir num lar de idoso, fala, Senhor, eu vou tirar hoje o dia da minha vida, eu vou para um lar de idosos e eu vou cuidar. Eu vou dar banho neles, eu vou cuidar de pessoas, eu vou fazer aquilo que agrade o Senhor. Não, queridos. Nós queremos tempo para satisfazer a nossa vontade, nós queremos dinheiro para satisfazer o nosso ego e os nossos desejos. Mas lembre-se de uma coisa, a vontade de Deus, queridos, é te prosperar muito mais. E por que não prospera? Porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Deus conhece a intenção do nosso coração, queridos. O salmista também descreveu a estabilidade que a confiança em Deus nos oferece, dizendo, olha o que a palavra de Deus diz em Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como que é a sua vida? Você é uma pessoa constante? Sim, porque você confia no Senhor. Você está passando por luta, você está passando por dificuldade, mas você está em paz porque você confia no Senhor. Porque a palavra de Deus, ela diz isso, queridos, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Quer dizer, você tem o mesmo posicionamento. Queridos, o mesmo posicionamento que eu tenho hoje é o posicionamento que eu tenho quando eu me converti, queridos. Eu quero servir ao Senhor para ir para o céu. Eu não vou me corromper com este mundo. Eu vou ficar firme na presença de Deus. Ah, pastor, mas você já teve problemas na igreja? Lógico que tive. Ah, pastor, tinha pessoas que não gostavam de você, que te criticavam? Lógico que tinha, queridos, pessoas que me criticavam. Pessoas que não gostavam de mim. Eu lembro uma vez que eu preguei na igreja, lá num culto de homens, e foi uma das primeiras pregações minhas, né? Aí eu lembro que eu falei um negócio lá, eu falei assim, que exemplo você, homem, é da igreja. Você vem para a igreja, nem conseguia entrar de mão dada com a sua esposa na igreja, você entra pela porta de cima, sua esposa entra pela porta de baixo. Queridos, mas eu falei isso ali no calor da emoção, mandaram o recado para mim. Quem que o Rubens pensa que é para poder falar isso e isso e isso? Ah, eu já tinha falado, e eu não falei nada demais, eu não estava errado na minha fala. Aí eu mandei recado, ó, se a carapuça serviu, fala para ele mudar. Fala para ele mudar. Mas eu poderia falar, estão me crucificando. Que está me crucificando nada, queridos? Você está falando que é correto, é o que está na palavra de Deus. Você vai ficar agora cheio de nhenhenhé. Deixa criticar você. Criticaram Jesus também. Criticaram Paulo também. Criticaram Pedro também, criticaram João também, inclusive até prenderam João. Você acha que você não vai ser criticado? Lógico que vai. Só que por isso que eu falo para você, aquilo que a palavra de Deus, analise o homem a si mesmo. Não analise a sua vida baseado no que as pessoas falam de você. Analise a sua vida baseado no que você faz diante de Deus e diante da palavra dEle. Porque você não deve ser movido pelo que as pessoas falam. Porque se a gente for movido pelas pessoas, o que as pessoas falam, queridos, nós desistimos do nosso sonho todos os dias. Quando nós começamos lá o objetivo de construir igreja, né? Vamos construir uma igreja para sair do aluguel. Não, pastor, porque está errado. Porque a igreja tem que investir em pessoas. Porque a igreja tem que fazer isso, porque a igreja tem que fazer aquilo, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Dá vontade de falar bem assim, ô cabecinha, se a gente tiver um lugar próprio, nós vamos ter muito mais possibilidade de crescer e vamos ter muito mais possibilidade de investir em muito mais pessoas. Só que não adianta, queridos, eu não vou sentar com esse tipo de gente e tentar explicar aquilo que Deus colocou no meu coração, porque esse tipo de gente não entende, porque eles estão presos nas suas próprias vontades. E esse tipo de pessoas nunca vai me parar, queridos, nunca vai me parar e nunca vai parar o que Deus tem na minha vida.
Porque eu não penso na comunidade núclea, querido, só na minha geração, porque eu não sou dono da comunidade núclea. A comunidade núclea é uma igreja do Senhor. Quando eu falo em comunidade núclea, eu estou trabalhando para a próxima geração. Eu estou facilitando para eles. Eles não vão precisar cavar o buraco que eu cavei. Eles não vão precisar pisar na lama que eu pisei. Eles vão crescer, eles vão voar, queridos. O meu ministério Deus colocou no meu coração. Eu estou preparando o aeroporto, queridos. Para quê? Para que a próxima geração que venha voe. Foi o que Deus colocou no meu coração. E é por isso que eu coloco esses planos nas mãos de Deus todos os dias. É por isso que quando eu vejo um jovem errar e ele vem conversar comigo, eu falo a verdade: você está errado. Você precisa mudar. Você precisa honrar o teu pai e a tua mãe. Você precisa fazer o que é bom. Por quê, queridos? Porque eu sei o quanto eles vão voar, se eles quiserem. Porque o aeroporto eles vão ter. Só que eles precisam honrar pai, precisam honrar mãe, precisam honrar a Deus aonde estiver. Porque ser bonzinho aqui na igreja é fácil, né? Chegar aqui na igreja, fazer uma carinha de triste, baixar um pouco assim, andar. Não, queridos, que isso? Sabe, queridos, em Jó, queridos, quando nós olhamos a palavra de Deus, quando confiamos em Deus, Ele faz os nossos planos darem certos, né? E é isso que nós vamos falar agora. Deus fará os seus planos darem certo. Preste atenção, queridos. Sabe, a palavra de Deus, ela afirma o seguinte, lá em Jó 22, 28, um dos amigos do Jó diz para ele assim, ó: todos os seus planos darão certo, e os seus caminhos serão cheios de luz. Está no 22 e 28, só que em Jó, queridos, capítulo 22, do 22 ao 26, mostra o segredo para os planos darem certo. Diz assim, ó: aprenda a instrução que vem da boca dele e ponha em seu coração as palavras dele. Se você se arrepender e voltar para o Todo-Poderoso, ele devolverá tudo que você perdeu. Se afastar da sua tenda a injustiça, se o ouro não tiver mais valor para você, e se for como o pó ou as pedrinhas do ribeirão, então o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata seleta, e você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. E depois, queridos, o patriarca Jó, ele reconheceu a soberania de Deus em seus propósitos e pensamento. Olha o que a palavra de Deus diz em Jó 42, 2. Agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos. Deixa eu te falar um negócio para você. Se os seus planos estiverem de acordo com o Senhor, ninguém pode impedir de você realizar junto com o Senhor os teus planos. As pessoas vão criticar. As pessoas vão achar que você está querendo aparecer. As pessoas vão achar que você está mandando demais. Não interessa. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei qual que é a intenção do meu coração. Sabe por que as pessoas nos criticam muitas vezes? Porque as pessoas, elas não conseguem enxergar o que Deus enxerga. As pessoas, elas só olham as suas atitudes, mas elas nunca vão conseguir enxergar a intenção que está no seu coração. Nunca vai conseguir enxergar a intenção que está no seu coração. É que nem quando você corrige o seu filho. Você sabe por que muitas vezes o seu filho fica bravo com você? Porque o seu filho não consegue enxergar que a intenção no seu coração é boa, que você está corrigindo ele, para ele poder aprender aquela lição e se consertar. Por isso que o seu filho deixa de falar com você, por isso que o seu filho fecha a cara com você, porque ele não consegue ver a intenção. Porque se um filho conseguisse enxergar o que está dentro do coração do pai, naquele momento que está chamando a atenção, queridos... Eu lembro que uma vez, queridos, a Valentina, ela aprontou assim, ela era pequenininha, ela tinha acho que uns 5, 6 anos, e ela aprontou e ela merecia apanhar, e eu peguei a vara, até hoje eu tenho a varinha lá, eu falei para ela que eu estou guardando para a Anne agora, a varinha fica lá escondida, ela sabe disso. Aí ela veio, eu fui corrigir ela, peguei a vara e coloquei na mão dela, falei: segura essa vara.
Ela segurou a vala. Eu tirei a camiseta, virei as costas para ela, falei, agora você vai dar 3 varadas nas costas do papai. Mas você vai dar forte. E ela começou a chorar, não papai, não. Ela ficou desesperada, não papai, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Aí eu falei bem assim, filha, deixa eu te falar algo. Você errou, você merecia apanhar. Mas o papai, ele te ama tanto. E o papai queria mostrar para você o que é você estar com a vara na mão e ter a oportunidade de corrigir uma pessoa que você ama. Queridos, nunca mais a Valentina me deu dor de cabeça daquela altura. Porque às vezes os filhos acham que nós pais ficamos felizes em corrigir, em até mesmo educar de forma mais enérgica. Mas só Deus sabe que não, queridos. Só que muitas vezes os nossos filhos ficam revoltados com a gente porque eles não conseguem enxergar isso, porque eles não veem a intenção. É que nem as pessoas, às vezes as pessoas ficam revoltadas com as suas atitudes porque elas não conseguem enxergar a intenção que está no seu coração. Sabe, queridos? Mas então aí você olha que Jó, no 22 ao 26, ele fala o segredo: aprenda a instrução que vem da boca dele e ponha ao seu coração as palavras dele. Se você não se arrepender e voltar para o Todo-Poderoso, ele devolverá tudo o que você perdeu. Se afastar a sua tenda da injustiça, se o ouro não tiver mais valor para você, se for como o pó ou as pedrinhas do ribeirão, então o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata seleta, e você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. Nós, queridos, conseguimos mudar, queridos, o nosso coração, a intenção do nosso coração, e é isso que nós temos que lutar, porque Deus, ele olha para isso, para você viver o que Jó viveu, chegando a essa conclusão que nós lemos aqui. Agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas, e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos. O profeta Isaías, queridos, declarou como Deus trabalha para os nossos planos darem certo. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 64:4. Porque desde que o mundo é mundo, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu um Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele confiam. Em quem você está confiando os seus planos? Para sua amiga de trabalho? Em quem você está confiando os seus planos de casamento? Espero que você esteja confiando em Deus, não nas suas amigas. Sabe, queridos, Deus, ele trabalha para aqueles que nele confiam. Em quem você está confiando? Você está confiando na sua faculdade, no seu trabalho, na sua conta bancária? Você está confiando no dinheiro que você tem? O Senhor, queridos, ele fala dos seus pensamentos a respeito do seu povo. Olha só os pensamentos do Senhor em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor, planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Queridos, o Senhor, ele se preocupa conosco, ele quer nos dar um futuro de paz. Ele quer que você tenha alegria no seu coração, mas você precisa confiar os seus planos na mão do Senhor. Você precisa parar de fazer as coisas do jeito que você quer. Você precisa aprender a olhar as coisas de um ponto de vista diferente. Às vezes nós criticamos muito a pessoa, por quê? Porque nós só olhamos por um ponto de vista. Espera aí, vamos olhar para o outro ponto de vista, vamos analisar, vamos ver. Esses dias eu estava conversando com um irmão abençoado aqui, e eu falei algo para ele, eu falei bem assim, eu te entendo, quando você vai conversar comigo, você só vai pedir coisas relacionadas ao seu ministério, aqui na igreja. Por quê? Porque você é responsável por esse ministério. Mas eu queria que você me entendesse também. Eu, como pastor, eu não olho só para o seu ministério, eu olho para todos os ministérios. E se eu ver que isso que vai acontecer no seu ministério corre o risco de prejudicar a igreja, eu não vou fazer. Mas eu não vou fazer porque eu sou ruim. Não, porque eu não posso colocar em risco a igreja do Senhor. Porque a igreja não é minha, ela é do Senhor.
E muitas vezes, queridos, eu sou mal compreendido, o pastor Orides foi mal compreendido por isso. Porque muitas vezes nós olhamos as coisas só de um ponto de vista. Por isso que nossa mente tem que abrir, queridos, e a gente tem que começar a analisar as coisas como um todo. Eu não sei se você faz isso, mas eu tenho o costume de fazer isso, de me colocar no lugar das pessoas. De me colocar no lugar das pessoas. Para poder tentar entender um pouco a vida delas. Tem uma irmã muito querida, queridos, e muito amada, que muitas pessoas já chegaram para mim falando assim: ah, pastor, mas essa irmã é muito ignorante. Só que a pessoa fala isso por quê, queridos? Por exemplo, ela trata do mesmo jeito que ela me trata, ela trata as pessoas. Aquela pessoa que falou que é ignorante recebe o mesmo tratamento que ela me dá. Mas não é ignorante, queridos, é o sofrimento que ela teve na vida que fez ela ser daquela forma. Assassinar o marido dela a sangue frio do lado dela na cama. A vida foi dura com ela, queridos. E por que eu consigo amar essa irmã? Porque eu consigo respeitar ela. Por que eu consigo aconselhar ela? Por que eu consigo cuidar dela juntamente com a minha esposa? Porque eu já me coloquei no lugar dela diversas vezes. Pastor Orides, ele me deu um conselho antes de falecer. Ele falou bem assim: Rubens, eu vou te dar um conselho. Não julgue. Porque é o que a palavra de Deus diz: não julgue para você não ser julgado. Aí ele falou: mas como eu sei que você é cabeça dura e você vai julgar, então agora eu vou te dar um conselho. Porque eu sei que você vai julgar. Antes de julgar, pelo menos procure conhecer a causa. Escute todos os lados. Mas mesmo assim, evite julgar. Seja uma bênção. Avance para o reino de Deus. Mas se for julgar, conheçam as causas. Conheça todos os lados. Sabe, queridos, eu quero concluir essa ministração, queridos, dizendo para você que devemos confiar os nossos planos, projetos, pensamentos e desígnios, queridos, no Senhor Jesus Cristo. Pois sem Ele nada podemos fazer. Jesus, Ele tem que fazer parte da sua vida, Ele tem que fazer parte dos seus planos. Querido, se você aprender a incluir Jesus em todos os seus planos, você vai ver que você terá sucesso em tudo na sua vida. Por exemplo, Senhor, eu já estou numa idade legal, eu queria casar, porque eu quero junto com meu esposo poder buscar o Senhor, poder trabalhar na sua obra. Senhor, eu quero poder junto com a minha família, poder te servir. Sabe, eu quero poder ser exemplo, Senhor, para a tua igreja, Senhor. Por isso que eu quero uma família. Sabe, Senhor, eu quero ter um filho, Senhor, me abençoe com um filho, porque eu quero educar, Senhor, o meu filho nos teus caminhos, Senhor. Eu quero ensinar os meus filhos a ser um ministro de louvor. Eu quero ensinar o meu filho a ser um conhecedor da palavra de Deus, Senhor. Eu quero que o meu filho ame você mais do que eu te amo. Envolva, queridos, teu filho. Por quê, queridos? Porque sem Jesus nada podemos fazer. Olha o que a palavra de Deus diz em João 15:15. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanece em mim e eu nele, esse produzirá muitos frutos. Porque separados de mim você não pode fazer coisa alguma. Como que você consegue fazer um plano, um sonho onde você não consegue incluir Jesus? Nós precisamos incluir Jesus em todos os nossos sonhos, queridos, todas as áreas das nossas vidas. Jesus, Ele tem que estar presente conosco no nosso trabalho. Jesus tem que estar presente no nosso casamento. Jesus tem que estar presente no nosso ministério, queridos. Pastor, mas Jesus vai estar presente. Não, querido, não é bem assim não, queridos. Tem gente que é tão obcecada por ministério que esquece de Jesus. Por isso que nós temos que incluir Jesus em todas as áreas das nossas vidas. Por exemplo mesmo, você vai casar. Para que você vai casar? Senhor, eu vou casar porque eu junto com meu esposo eu quero te servir. Ué, mas o teu esposo não me conhece. Pode ser que vocês não venham me servir porque ele não me conhece. Você tem certeza que é isso que você quer? Jesus, queridos, Ele sempre vai alertar, mas Ele nunca vai tomar a decisão por você.
Jesus Cristo, queridos, é a garantia real da realização de todos os nossos sonhos e de todos os nossos projetos. Por isso que eu falo para você, queridos, às vezes você pode olhar para mim e falar, esse pastor é doido. Vai construir uma escola, vai construir um hospital. Esse pastor é doido. Queridos, não. Eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. Eu não posso nada. Eu não posso. Realmente, eu não posso construir um hospital. Eu não posso construir uma escola. E nem, queridos, construir uma igreja dessa. Você é doido. Eu moro num apartamento de 54 metros quadrados, queridos. Nunca construí nenhuma casa. Tenho um sonho um dia de construir uma casa. Nunca construí nenhuma casa. Pastor, mas é a igreja? A igreja não foi eu que construí, não, queridos. A igreja fomos nós juntos que construímos. Eu fico indignado que eu vejo umas propagandas políticas. Presta atenção para você ver. Aí você vê o prefeito, né? O prefeito ou o candidato falando: não, porque eu fiz isso, porque eu fiz esse hospital, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo. Eu fico olhando e falo assim, como que as pessoas são, né? Você só construiu um hospital porque você tinha a máquina do imposto na tua mão. Então não foi você que construiu, quem construiu foi o povo da cidade. Porque é o povo que trabalha e que paga imposto. Inclusive até o próprio salário que um prefeito tem é pago pelo povo. Então quando eu vejo um candidato falar isso, eu fiz aquilo, eu fiz não sei o que, não. Eu administrei. E a cidade, através da minha administração, conseguiu construir um hospital. Sabe, queridos? Então são essas mínimas coisas que eu começo a analisar e que nós temos que analisar. Então Jesus Cristo, queridos, é a garantia real da realização dos nossos sonhos. Olha só o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 1, 18, 21. E depois nós iremos louvar ao Senhor. Nunca, tão certo como Deus é fiel, eu não sou esse tipo de pessoa. Meu sim quer dizer sim. Timóteo, Silvano e eu temos falado a vocês a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele não é alguém que diga sim quando quer dizer não. Ele sempre faz exatamente como diz. Ele cumpre todas as promessas divinas, não importa quantas delas existem. E nós temos mostrado a todos como Ele é fiel e com isso damos glória ao Seu nome. Foi este Deus quem nos transformou, a mim e a vocês, para que permanecemos firme em Cristo e nos ungiu. Você sabe qual que é o interesse do Senhor, queridos? Em realizar os nossos sonhos, em transformar as nossas vidas, é para que eu e você permaneça firme nele. Cuidado, queridos, porque o mundo vai tentar te seduzir. Cuidado, porque as pessoas vão tentar ganhar o seu coração. Mas olha o que Cristo fez na sua vida. Olha o que Cristo fez por você. Olha o quanto Cristo te abençoou. E por que Ele fez isso? A palavra de Deus diz, queridos, para que você continue firme até o fim. O maior problema do homem, queridos, é ele achar que tudo veio através da força dele. Eu declaro todos os dias na minha vida, queridos, toda vez que eu vou orar, todo dia de manhã que eu levanto, eu oro ao Senhor, eu falo ao Senhor, Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Senhor, eu quero declarar que eu não sou nada sem Ti, e que tudo que eu tenho e tudo que eu sou, eu agradeço ao Senhor. E aí eu começo a falar, Senhor, me dê mais um dia, abençoe a minha família, abençoe a vida das minhas filhas. Senhor, guarda a vida da minha esposa, dê a ela um dia feliz. Senhor, guarda a vida de cada família da comunidade núclea. Todo dia, queridos, eu oro, eu peço isso para Deus. Todo dia eu peço forças para Deus, para mim poder continuar firme até o fim e para que você possa continuar firme até o fim. Mas você precisa aprender a colocar os seus planos nas mãos do Senhor. Você quer ser empresário? Coloque os seus planos na mão do Senhor. Coloque os seus planos e você vai ver que o Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Feche os teus olhos.